Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus. Mais uma segunda-feira, hoje 16 de maio. É prazer poder tirar este momento para refletirmos nas Escrituras. E eu convido você para participar conosco. Deixe a sua mensagem, seu comentário. À medida do possível, estaremos respondendo. Também você pode estar compartilhando para que outros sejam alcançados pela palavra do Senhor. Vamos estar meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Se possível, pegue a sua Bíblia. Leia conosco e que o Espírito de Deus possa falar em cada coração. Eu não sei o que você tem passado, aquilo que você tem vivido, mas eu sei que o Espírito de Deus conhece, que o Senhor Jesus conhece a sua vida, a sua necessidade, e é Ele que fala aos corações muito além do que as nossas palavras, de onde as nossas palavras podem alcançar, porque as nossas palavras chegam apenas aos ouvidos. Mas o Espírito de Deus trabalha de dentro para fora. Vamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41, que nos diz assim: E naquele tempo, ou melhor, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Gostaria que você parasse um pouco, se possível, teus afazeres, e meditasse conosco nessa palavra. Senhor, quando nós olhamos para a trajetória de Cristo como homem, quando ele esteve entre os homens, aonde o Senhor passava, uma multidão o seguia, uma multidão sempre acompanhava o Senhor, e ele ensinando, falando muitas vezes por parábolas, contando de história para despertar a atenção, para que o povo pudesse entender, para que pudesse voltar-se para Cristo, e muitos ficavam apenas olhando para a história sem entender a mensagem, porém tinha outros com interesse, outros que se despertavam para buscar entender o que o Senhor estava falando. E estes eram aqueles que perguntavam: o que significa? O que diz através dessa parábola? E num desses momentos em que o Senhor falava à multidão, e após ensinar, após anunciar a mensagem à multidão que estava ali, e diz que já era tarde, disse-lhe: Passamos para o outro lado. O Senhor estava no barco, ensinando a multidão. E diz o texto que ele estava na popa, na parte de trás do barco. E às vezes, irmãos e amigos,
o Senhor, ele dá uma direção. Só que no meio do caminho, nós encontramos dificuldades. Observe que o Senhor disse, passamos para o outro lado. O Senhor estava no barco e iria chegar do outro lado. E aqueles que pensam, o Senhor está comigo, eu creio em Deus, eu confio em Deus, então nada vai me acontecer, não vai ter problema nenhum, não vou enfrentar dificuldade, não vai acontecer nada, porque o Senhor está comigo. Me faz lembrar de quando Gideão estava ali malhando trigo para salvar das mãos dos midianitas. E nos conta a palavra do Senhor lá no livro de Juízes, que o anjo do Senhor fala para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão olha para o anjo e diz, se o Senhor é conosco, por que nos tem vindo este mal então? Israel cercada, numa situação difícil, tudo que plantava, os midianitas iam lá e destruía. Passando tanta dificuldade, o mal assolava a nação. Mas Deus tinha um propósito com Gideão, pela sua dedicação, pelo seu esforço. E nós vemos lá que ele disse, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel. E quando nós olhamos aqui para esta passagem aqui do Evangelho de Marcos, nós vemos que eles, deixando a multidão, o levaram consigo. O Senhor não falou para eles, vai, o Senhor falou, vamos. Então eles pegaram e levaram. Deixa a multidão, é a hora de ir. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, saíram navegando. O Senhor falou, vai, vamos, né? Vamos. E é bom quando nós entendemos, quando o Senhor chama, quando o Senhor fala, e colocar-se à disposição do Senhor. Mas para a surpresa deles, levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Agora imagine, sendo tarde, no meio ali já do mar, um grande lago, aonde o Senhor estava falando, e os discípulos tentando remar, não existia motor, não era barco a motor, era no remo, e enfrentando um temporal, enfrentando as ondas que subiam, o barco enchendo de água, mas o Senhor estava presente. Por que então as ondas daquele tamanho? Por que tanta dificuldade? Por que aquele temporal se o Senhor estava presente? Então isso nos mostra, irmãos, que o cristão ele passa por provação, ele passa por dificuldade, mesmo com a presença de Deus, com o Espírito de Deus na vida, mesmo o Senhor estando presente, ele atravessa. A diferença é que ele é mais que vencedor, não apenas ele vive e ele recua ou ele é derrotado naquela dificuldade, mas ele avança, porque o Senhor está presente, e nos diz a palavra de Deus, que o Senhor estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos. E aqui o Senhor ensina-nos algo tão valioso, a confiança. E quando a nossa confiança no Senhor é colocada à prova. E como que prova se você realmente tem confiança em Deus, se realmente você crê na palavra, se realmente você crê nas promessas de Deus? É no momento da dificuldade, é no momento da adversidade, é no momento que parece que tudo está sendo contrário, que o vento se levanta, que a tempestade vem, é no momento em que a angústia bate a porta, é no momento em que você começa a perder até o seu autocontrole. Se você dá lugar, se você deixa a angústia tomar conta, a dúvida, o medo tomar conta,
Aonde está a tua confiança na palavra de Deus? Porque o Senhor disse, passamos para o outro lado. Não disse nós vamos ficar no meio do mar. Não disse nós vamos ficar no meio do caminho. Vamos chegar do outro lado. E se o Senhor falou que chega do outro lado, não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a dificuldade que vem, vai chegar do outro lado. E então, no meio do desespero, no meio da grande dificuldade, daquela tempestade, clamaram: Mestre, não se te dá que pereçamos. Senhor, faça alguma coisa. Não te importa, olha, nós estamos perecendo. E ele, despertando-se, que repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor. E quando nós clamamos, precisamos aprender a buscar, não apenas nos desesperar diante de Deus, mas buscar: Senhor, a dificuldade está aqui, mas o Senhor pode socorrer. O Senhor pode operar o milagre, o Senhor é dono de todas as coisas, é aquele que ordena o vento, que ordena o mar, é aquele que tem a bonança para dar, para nos fazer chegar em segurança, no destino, aonde o Senhor tem direcionado. O Senhor é aquele que tem domínio sobre a tempestade, sobre o vento. E diz a palavra do Senhor que houve grande bonança. Será que se eles tivessem recorrido ao Senhor antes, logo no início da tempestade, e confiado: olha, o Senhor está aqui, então a tempestade está vindo, eu vou falar com Deus, vou falar com o Senhor, Ele vai resolver e vamos chegar em segurança. Mas ficaram lutando, tentando, até que, como as águas vinham enchendo, eles foram falar, clamar, despertar do Senhor, e foram como um tom de desespero, desabafo: não se te dá que nós pereçamos, não se importa que nós vamos morrer aqui, que nós vamos perecer. Quantas vezes o homem, a mulher, na sua trajetória, quando vem a dificuldade, ele deixa de confiar no Senhor, mesmo sabendo que Deus pode resolver. Quando o povo de Israel saiu do Egito e o Senhor direcionou eles para atravessar ali o Mar Vermelho. E quando chegaram diante do mar, montes dos lados, o exército de Faraó vindo atrás, eles começaram a entrar em desespero. E disse a Moisés: trouxe-nos aqui para morrer? Moisés foi falar com Deus e nos conta a palavra do Senhor, que quando Moisés foi clamar, o Senhor disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marcha como? O mar estava à frente, como que você ia marchar? Mas Deus é Deus da providência. Deus é Deus que supre a necessidade, que abre um caminho aonde não há estrada, que prepara a mesa no deserto. Deus é aquele que faz milagres e aquele que opera não pela nossa força, pela nossa capacidade, mas opera pelo seu poder. Louvado é o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Moisés, orientado por Deus, tocou nas águas, o mar se abriu, o povo passou em terra seca e pôde cantar do outro lado: só o Senhor é Deus. E o mesmo Deus que operou ali diante do povo de Israel é o mesmo Deus que estava como homem ali naquele barco. E os discípulos, aterrorizados diante da tempestade, mas quando ouviram o Senhor agir, quando viram o Senhor ordenar ao vento, ao mar, para que se aquietasse,
puderam seguir em bonança. E aí o Senhor pergunta a eles. Versículo 40, que disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Poderia achar estranho, nós estamos diante de uma tempestade, já é tarde, a escuridão vem, uma tempestade, o barco está enchendo de água, não vamos ficar com medo? Não vamos causar pânico, temor diante de tanta dificuldade, sem saber o que fazer e sem ter uma saída? Mas muitas vezes a angústia, o pânico é por falta de conhecer quem é que está presente, é falta muitas vezes da confiança plena naquele que tudo pode. Por isso o Senhor perguntou: por que estáis tão temerosos? O Senhor estava presente. Aquele que tem domínio sobre o vento estava ali. E aí o Senhor faz uma outra pergunta: como não tendes fé? Como? Se nós pegarmos, o Senhor já havia realizado outros milagres, o Senhor havia chamado, eles estavam andando com o Senhor, andando com o Senhor Jesus Cristo, mas ainda não o conhecia. Por isso o Senhor perguntou: como não tendes fé? Como? E quantas vezes na nossa trajetória temos visto Deus operar, vemos milagres ser acontecido, e às vezes na hora que em nós bate a dificuldade, nós entramos em desespero e parece que a nossa fé fica de lado. Aquela confiança que muitas vezes expressamos diante daqueles que estão em dificuldade para ajudar a outros, falta em nós, quando nós estamos precisando daquela confiança plena. Os discípulos aqui andavam com Cristo. Podia ver, podia sentir, e no entanto naquele momento faltou a confiança, faltou a fé. E o Senhor perguntou: como não tendes fé? Precisamos alimentar esta fé, precisamos alicerçar esta fé. A nossa fé, ela precisa ser crescente. A confiança plena, não simplesmente quando alguém está em desespero e você estende a mão para ajudar, mas quando a sua vida precisa de um milagre, quando você está passando por uma tempestade, quando os ventos se levantam, quando parece que o barco vai afundar, o barco da nossa vida, muitas vezes parece que vai a pique. Mas o Senhor estando no barco, é certo que vamos chegar do outro lado, é certo que nós podemos avançar e vai atravessar, vai passar aquela tempestade, porque o Senhor dá vitória àquele que busca, àquele que nele confia. Louvado é o nome do Senhor. E diz aqui ainda: e sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes acontece tantas coisas em nossa vida para nós reconhecermos quem é o Senhor. Conhecermos de fato o Senhor. Veja que os discípulos andavam com ele, mas aí perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estavam surpresos, ainda não tinham conhecimento exato do poder, da grandeza de Deus. E para você, quem é este? Quem é este que supre a necessidade? Quem é este que opera maravilhas? Quem é este que pode realizar tantas coisas? Quem é? Para muitos, o Senhor Jesus Cristo é apenas um homem. Outros o vê como um profeta. A gente ouve até alguns dizer que é um arcanjo. Outros é apenas o Filho de Deus, vendo em sua natureza humana. Mas para você, quem é este homem?
para aquele que conhece, que tem o entendimento das Escrituras e conhece o Senhor não em sua parcialidade, mas na totalidade, podemos dizer, como o nosso amado irmão João escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 5, que disse: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é aquele que tem todo o domínio. O poder pertence a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aquele que tem tudo ou todo o domínio em suas mãos, aquele que faz maravilhas, que nós possamos a cada dia confiar inteiramente no Senhor. Não olhar para o vento, não olhar para as dificuldades, mas saber que o Senhor está presente e eu posso clamar, eu posso buscar, eu recorro ao Senhor na hora da dificuldade e na hora da alegria. Eu tenho intimidade com Deus, eu posso falar com Ele e saber que Ele é aquele que levanta aquele que está caído e que faz assentar em lugares celestiais aquele que tem o mundo, o domínio sobre suas mãos e que pode fazer aquilo que mesmo aquilo que para o homem parece impossível, seja na saúde, seja abrindo as portas de trabalho. Quantos milagres que temos visto Deus operar. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Mas que possamos ter esta confiança quando a nossa fé é provada. Quando a nossa confiança é colocada à prova, não entrarmos em desespero, não ficar atemorizados, angustiados, mas confiar, o Senhor estando no barco, vamos chegar em segurança. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa e que cada um possa ser sempre edificado pela palavra de Deus. Vamos estar orando, estar falando com Deus, onde esteja orando a favor daqueles que estão necessitados, né? Vamos estar orando a favor da irmã Jaira, de Catanduva, não tem passado bem de saúde, mas o Senhor possa dar graça. Está orando a favor da Maria da Graça também. Vamos estar orando, vamos continuar orando, né, a favor do irmão Rodolfo, ali de Santa Bárbara. Que o Senhor possa estar abençoando a favor do irmão Ivan Sanches. Está orando, o Senhor possa abrir as portas, ali abençoando, né, no processo de aposentadoria que ele está aguardando. Que o Senhor possa colocar as mãos e derramar da sua graça, do seu poder. Está orando a favor do irmão Renato, ali de Poços de Caldas, que também está necessitado das orações. E os demais que você lembrar, coloque diante do Senhor. Busque que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada vida. Falamos com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pela vida, por este momento em que passamos, Senhor, meditando na tua palavra. Ó Deus, agora pedimos, estenda as tuas mãos, Senhor, abençoa cada um que tem ouvido. Ó Senhor, que o teu Espírito possa falar em cada coração, Senhor, dando conforto, dando a graça, Senhor, àqueles que estão angustiados, necessitados. Senhor Jesus, abençoa estes nomes aqui citados, os demais que têm pedido as orações, Senhor, os pedidos apresentados nos grupos. Ó Deus, também aqueles que têm pedido aqui no Facebook, os pedidos que vão sendo colocados no decorrer dos dias também. Senhor, alcança, dê a tua graça, dê o teu poder. Senhor, supre as necessidades, abre as portas, Senhor Jesus, aqueles que estão desempregados, que estão passando por momentos difíceis, ó Senhor, e aqueles que estão enfermos, meu Deus, dê o consolo, dê o alívio, Senhor, dê a saúde, a tua graça, ó Senhor, abençoa, meu Deus, estenda as tuas mãos,
E abençoa, Senhor, aqueles que têm ouvido a Tua palavra, que têm sido evangelizados, aqueles, Senhor, até onde a Tua mensagem tem chegado. Ó Deus, que haja, Senhor, transformação, que haja salvação, que haja renovo, que haja, Senhor, fortalecimento espiritual. Meu Deus, estenda as Tuas mãos e ajuda-nos. Dai-nos, ó Deus, também uma noite de paz e descanso, guarda, livra de todo mal. Supre, Senhor, as nossas necessidades e ajuda, meu Senhor, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Se você tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus ou deseja estudo bíblico, nós estamos à disposição. Deixe a sua mensagem e nós teremos prazer em estar respondendo na medida do possível. Também convidamos a todos para participar conosco. Todas as quartas, sábado e domingo, estamos reunidos aí na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Quarta, sábado e domingo, às 19h30. E também agradecemos a todos pela participação. Irmãos, amigos que têm compartilhado, que têm participado conosco, que Deus abençoe a cada vida, a cada lar. E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada em suas santas e poderosas mãos. Amém.